Esse áudio, que está sendo periciado ainda pela Polícia Federal, tem 1 hora e 8 minutos, não é? E ali, uma reunião entre Ramagem, Flávio Bolsonaro, o advogado dele, o Bolsonaro, não é? E eles estavam falando exatamente sobre auditores fiscais que fizeram um relatório de inteligência fiscal que deu origem à investigação, à rachadinha de Flávio Bolsonaro. E eles queriam uma forma de parar isso. E acabaram, de certa forma, executando esse plano. Um dos auditores respondeu de processo administrativo disciplinar, foi exonerado do cargo de confiança. Enfim, eles usaram a máquina administrativa, né, a máquina da inteligência brasileira, para proveito pessoal, para interesses pessoais, para interesses políticos escusos, em que eu reitero, a tentativa de golpe está embrenhada dentro desse contexto, e, tendencialmente, a gente tem que parar para pensar. Eu parei para pensar nos meus botões e pensei, gente, se eles fizeram isso com o ministro do Supremo Tribunal Federal, com deputados, com senadores, com jornalistas, com advogados, o que esse povo não faria com as pessoas simples, com as pessoas, né, que não ocupam espaços de poder, se a tentativa de golpe tivesse sido exitosa? O que eles não fariam? Se mesmo não estando num Estado democrático de direito, eles fizeram todas essas avidades, ilegalidades, de instrumentalizar a Agência Brasileira de Inteligência para proveitos pessoais, econômicos, porque a Polícia Federal disse que tinha proveito econômico em relação à corrupção passiva, que no momento certo essa investigação será deflagrada, será colocada a público, e também por interesses que a gente sabe ali, golpistas. Pense se eles tivessem, de fato, de verdade, conseguido dar um golpe de Estado. O que essa turma não faria? Muito possivelmente, muitos de nós iríamos para o pau de arara. Nós precisamos ter acesso a essas informações, não apenas para entendermos como essa organização funcionava, não só para sabermos melhor como essa tal ABIN paralela, da qual nós já ouvimos falar há algum tempo, operava, mas também para nos protegermos, enquanto sociedade, da atuação desse grupo político, que hoje me parece razoavelmente demonstrado, operava com esquemas ilegais para perseguir adversários políticos. Magno comenta em seguida. Vamos ver. Esses fatos de hoje, a revelação do relatório, só dá conta que a democracia brasileira não esteve simplesmente sob ameaça no período anterior. O aparato democrático foi rompido. O aparelho do Estado foi utilizado para monitorar cidadãos e para tentar intimidar a oposição ao regime anterior. E mais e além disso, a continuação do regime anterior representaria, por tudo que nós já sabemos, a ruptura em definitivo da democracia brasileira. Creio que as revelações do dia de hoje são, sobretudo, pedagógicas, para que os brasileiros sempre lembrem do que ocorreu no país entre 2019 e 2022. Achei muito forte a fala dele quando ele diz textualmente que o aparato democrático foi rompido no governo anterior. Como é que você vê isso? No mínimo, o que se está vendo via essa investigação da Polícia Federal é que o aparato de Estado foi utilizado de forma a se perseguir opositores. E não apenas opositores. Acho que a questão é ainda mais profunda do que como a coloca o senador Randolfo Rodrigues. É mais profunda porque não se trata apenas de perseguição à oposição no Congresso ao governo. Se trata de uma tentativa de intimidação não apenas a parlamentares de oposição, mas parlamentares
que eram de situação, mas que em algum momento romperam com o governo, parlamentares que estavam na base do governo, ministros da Suprema Corte e jornalistas. É muito pior do que simplesmente, e não levem esse simplesmente como uma indicação de sutileza ou de menos gravidade, mas é que é muito pior do que a perseguição ou a investigação de deputados oposicionistas. O que nós temos aí é uma estrutura paranoica, uma estrutura que se via ameaçada de vários lados e que se armava para se defender desses opositores reais ou percebidos, com a utilização do aparato estatal para vigiar ilegalmente essas pessoas, para a produção de notícias falsas, inclusive da associação de políticos e de magistrados a organizações criminosas. Coisas que nós vimos acontecer há alguns anos. A associação de magistrados a organizações criminosas, a gente sabe de onde veio, a gente sabe qual é a origem, e nós vimos isso acontecer. Ou seja, queriam fazer mais, estavam coletando dados para fazer mais, para perseguir não só quem era de esquerda e se opunha ao governo, mas queriam perseguir o terceiro na linha sucessória da presidência da República, o deputado Arthur Lira. É uma utilização maléfica do poder do Estado e que, novamente, se desejamos que a ABIN continue a operar como uma agência de inteligência, nós precisamos restaurar a confiança do brasileiro na agência de inteligência brasileira. Então, nós precisamos punir com rigidez, precisamos fazer disso um exemplo de que políticos não devem utilizar o aparelho do Estado para fins pessoais, para fins de perseguir. Nós precisamos que essa investigação vá a fundo, porque esses casos são muito graves. O caso das rachadinhas é pequeno perto disso. O governo teria utilizado de membros da agência de inteligência para obter informações ilegais sobre jornalistas, ministros da Suprema Corte e membros do parlamento.